Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios e situações problema envolvendo multiplicação e ideias relacionadas. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessárias cerca de 6 laranjas. Uma lanchonete vende, em média, 50 jarras de suco de laranja por dia. Pergunta-se: quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Do enunciado fica claro que, para fazer uma jarra de suco, são necessárias 6 laranjas. Assim, para fazer 2 jarras de suco, seriam necessárias 12 laranjas. Para fazer 3 jarras de suco, seriam necessárias 18 laranjas. Isto é, o triplo da quantidade de laranjas necessárias para fazer uma jarra. Ok? E assim a gente poderia continuar pensando. 4 jarras de suco iriam precisar de 4 vezes o número de laranjas necessárias para fazer uma jarra. Assim a gente ia precisar de 24 laranjas para fazer 4 jarras, ok? Pensando dessa forma, vamos voltar aqui para o nosso enunciado. Diz assim, ó, uma lanchonete vende em média 50 jarras de suco por dia. Aí pergunta-se, quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? A freguesia dessa lanchonete exige que sejam feitas 50 jarras de suco. Então, vamos precisar de 50 vezes o número de laranjas necessárias para fazer uma jarra, ok? Vejam que para fazer uma jarra a gente precisa de 6 laranjas. Então, para fazer 50 jarras, vamos precisar de 300 laranjas. Então, 300 laranjas é a quantidade mínima de laranjas que o dono dessa lanchonete precisa ter diariamente para atender a freguesia. Por que quantidade mínima? Porque ele pode ter mais laranjas, mas simplesmente só fazer as 50 jarras. O que não pode ter é menos que isso, ok? Então a nossa resposta é 300 laranjas. Entendido? Vamos para a nossa segunda questão. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada linha. Pergunta-se, quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Conforme o enunciado, a parede lateral dessa piscina foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada linha. Essa informação é muito importante. Vamos pensar aqui. Então quer dizer que em uma linha temos 43 azulejos. Em duas linhas, portanto, vamos ter o dobro de azulejos, ok? Então aqui 2 vezes 43 daria 86 azulejos. Se tivéssemos 3 linhas de azulejos nessa piscina, seriam necessários o triplo de azulejos usados para compor uma dessas linhas. Então teríamos 3 vezes 43, que iria dar 129 azulejos. Então quer dizer que para revestir a parede dessa piscina, lembrando que ela tem 13 linhas de azulejos,
serão necessários 13 vezes a quantidade de azulejos para fazer apenas uma linha. Então aqui a gente vai fazer, ó, 13 vezes 43, tá? 13 vezes 43, vamos fazer aqui, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 4, 4. A gente soma. 9, não tem com quem somar, a gente deixa aqui. 2 mais 3 dá 5. 1 mais 4 dá 5. Vejam, 559 azulejos foram usados para revestir essa parede. Então, no fim das contas, para resolver esse problema, bastaria multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de azulejos em cada linha. Ok? 13 vezes 43. E o resultado, 559 azulejos. Bem claro? Vamos para a nossa terceira questão. Em uma cidade tem 27.560 domicílios. Supondo que em cada domicílio tenha, em média, 4 moradores, qual é a população aproximada dessa cidade? Vamos ilustrar mais uma vez o raciocínio empregado para resolver um problema desse tipo. Vamos lá. Do enunciado fica claro que cada domicílio, ou seja, cada casa, mora em média 4 pessoas, 4 moradores. Ok? Então, quer dizer que se fosse apenas uma casa, um domicílio, né, digamos assim, iriam morar 4 pessoas, 4 moradores. Se fosse 2 domicílios, essa cidade já iria possuir 8 moradores. Se fosse 3 domicílios, já iriam morar 12 moradores. Isto é, se em cada casa mora 4 pessoas, então em 3 casas vão morar 12 pessoas. Seria a população da cidade. Mas acontece que nessa cidade tem 27.560 domicílios. Continuando esse raciocínio, a gente vai perceber que se existem 27.560 domicílios, para a gente encontrar a população aproximada dessa cidade, vai ser necessário multiplicar essa quantidade de domicílios pelo número de moradores que vivem em cada um deles. Tá bom? Então aqui a operação a ser realizada é uma multiplicação. 27.560 vezes 4. A gente pode resolver aqui. 27.560 e a gente vai multiplicar por 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6 dá 24. Fica apenas o 4, sobe 2. 4 vezes 5 dá 20. 20 mais 2 dá 22. Fica 2, sobe 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 dá 30. Fica 0, sobe 3. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Então, 27.560 vezes 4 dá 110.240. Se você quiser, coloca o ponto aqui. Não pode ser vírgula. Ou coloca um ponto ou não coloca nada. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa resposta. 110.240 é a população aproximada dessa cidade. Vejam que aqui
Para resolver, a gente precisou simplesmente multiplicar a quantidade de domicílios, certo? Pela quantidade de moradores que vivem em cada um deles. Então, a resposta foi 110.240 habitantes nessa cidade. Ok? Vamos para a quarta questão. Helena não consegue decidir o que vai vestir. Ela está em dúvida entre 2 saias, preta ou cinza, e 3 blusas, branca, amarela ou vermelha. Pergunta-se, quantas opções diferentes Helena tem? Para responder, faça uma tabela ou um esquema. Vamos fazer um esquema. Vamos lá. Em relação às saias, Helena tem 2 possibilidades. Ela pode ser preta e também pode ser cinza. Ok? Em relação às blusas, Helena tem 3 possibilidades. Pode ser branca, pode ser amarela e pode ser vermelha. Ok? Então, quantas opções diferentes Helena tem? Vamos combinar aqui. Vejam, Helena pode sair com a saia preta e a blusa branca. Então a gente tem aqui uma possibilidade: saia preta e blusa branca. Ela pode também sair com a saia preta e a blusa amarela. Pode também com a saia preta e a blusa vermelha. Em relação à saia cinza, ela pode ir com a saia cinza e a blusa branca, saia cinza e blusa amarela e, por fim, saia cinza e blusa vermelha. Vamos voltar aqui para a pergunta. Quantas opções diferentes Helena tem? Então vejam que a gente não quer saber quais são as formas diferentes que ela tem de se vestir, tá bom? A gente queria saber apenas quantas formas diferentes ela poderia se vestir. Então, essas anotações aqui em relação às formas que ela possuía, a gente não precisaria fazer, obviamente, porque o que nos interessa aqui é a quantidade de opções diferentes que Helena tem, tá bom? Então a gente viu que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções diferentes. Então vejam que para descobrir isso, a gente poderia simplesmente ter multiplicado a quantidade de saias, que é 2, pela quantidade de blusas, que é 3. Fazendo 2 vezes 3, a nossa resposta ia dar igual a 6. Então seria muito mais simples de se fazer do que anotando quais são essas formas. Porque imagina se Helena possuísse 15 saias e 45 roupas, digamos assim. Você não iria listar cada uma das possibilidades, porque o que interessa saber aqui no problema é quantas são as opções. Então, são 6 opções diferentes. Uma linha de trem metropolitano liga 2 estações, Ambrosina e Bons Tempos. Essa linha funciona 16 horas por dia e a cada hora saem 6 trens da estação Ambrosina. Pergunta-se, quantos trens parte de Ambrosina por dia?
Vamos observar aqui no enunciado que a linha funciona 16 horas por dia. E a cada hora saem 6 trens da estação Ambrosina. Se queremos encontrar quantos trens partem por dia, podemos usar um raciocínio parecido com o utilizado nas questões anteriores. Vamos lá. Na primeira hora, se passando 1 hora, sairão 6 trens. Concordam? Então, se passando 2 horas, doze trens terão saído da estação. Se passando 3 horas, 18 trens terão saído da estação. Certo? Então, continuando aqui. Se tivermos 16 horas se passando nesse dia, terão partido 16 vezes a quantidade de trens que sai em 1 hora. Tá certo? Se passando 16 horas, logo vão partir 16 vezes a quantidade de trens que parte em uma única hora, que é 6. Multiplicando isso, a gente vai encontrar 96 trens. Essa é a nossa resposta. 96 trens partiram da estação Ambrosina. Precisava escrever todos esses esquemas aqui? Não. Simplesmente você pode identificar que a ideia passada por esse problema exige que você multiplique a quantidade de horas por dia pelo número de trens que sai em cada hora. Ok? Item B. Se cada trem que parte de Ambrosina pode, no máximo, levar 125 passageiros por viagem, qual o número máximo de passageiros que essa linha transporta por dia de Ambrosina para Bons Tempos? Pessoal, de Ambrosina nós vimos que no item A partem 96 trens, ok? Então vamos anotar aqui, 96 trens partem de Ambrosina com destino a Bons Tempos. Queremos saber qual o número máximo de passageiros que essa linha transporta por dia, não é isso? Então, se cada trem consegue levar 125 passageiros, significa que 96 trens irão transportar 96 vezes o número de passageiros que cada um desses trens consegue levar, que é 125 passageiros, ok? Um trem transporta 125 passageiros por viagem, então 96 trens irão levar 96 vezes essa quantidade, certo? Então aqui a gente pode multiplicar esses valores. Vamos lá. 96 vezes 125. 6 vezes 5 dá 30, fica 0, vai 3. Agora a gente faz 6 vezes 2, dá 12, mais 3, que subiu, dá 15. Fica 5, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, com 1 dá 7. Agora a gente vai multiplicar com 9. E os resultados começar a colocar do segundo algarismo em diante, ok? 9 vezes 5 dá 45, então fica 5, vai 4. 9 vezes 2 dá 18, com 4, 22, fica 2, sobe 2. 9 vezes 1 dá 9, com 2 dá 11. Aqui a gente vai somar. 0, 5 mais 5 dá 10, fica 0, sobe 1.
1 mais 7, 8, com 2, 10, fica 0, vai 1. 1 mais 1, 2, e aqui temos o 1. A resposta deu 12.000. Então aqui, 12.000 passageiros é o número máximo que pode ser transportado de Ambrosina para Bons Tempos. Por que número máximo? Porque a capacidade máxima de cada trem é 125. Isso não impede de serem transportados menos passageiros, ok? Mas tomando por base que cada trem pode levar no máximo 125, então quer dizer que 96 trens irão transportar 12.000, como a gente calculou. Tá certo? Vamos para a nossa sexta questão. Na padaria do seu João, o pão recheado custa R$ 2,00. Para facilitar o cálculo do freguês, seu João vai fazer um quadro com os preços de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 desses pães. Faça você também o quadro. Temos então um quadro onde a primeira linha indica a quantidade de pães e a segunda linha indica o preço correspondente a cada uma dessas quantidades. Vamos lá. Então, nós temos que um pão custa R$ 2,00. Certo? Então, quer dizer que 2 pães irão custar R$ 4,00. Por que R$ 4,00? Porque se o preço da unidade é 2 e você está comprando 2 pães, você vai pagar o dobro pelo que você comprou, que é R$ 4,00. Tá? Se forem 3 pães e a unidade custa 2, então você vai pagar R$ 6,00, que é o triplo do valor pago por uma unidade. Se for 4 pães, o cliente vai pagar R$ 8,00. 5 pães valem R$ 10,00. 6 pães irão valer R$ 12,00. 7 pães irão valer R$ 14,00. Basta que você multiplique a quantidade pelo preço da unidade, tá certo? E assim resolvemos a nossa sexta questão. Um campo de futebol tem a forma retangular e mede 120 metros por 90 metros. A área desse campo é obtida multiplicando o comprimento pela largura. Pergunta-se qual é a área de um sítio que corresponde a 15 vezes a área desse campo. Para a gente descobrir a área do sítio, é necessário saber qual é a área desse campo de futebol. No enunciado, se diz que obtemos a área multiplicando o comprimento pela largura. Então, vamos fazer primeiro 120 vezes 90, ou melhor, 90 vezes 120. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Aliás, 0 vezes qualquer número, o resultado é 0. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 2, 18, fica 8, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Então aqui a gente vai somar. 0, 0 mais 0 dá 0, 0 com 8 dá 8, 0 e 1. Então, 10.800 metros quadrados é a área do campo.
Mas não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar a área do sítio. E esse sítio ele tem 15 vezes a área do campo. Então vamos precisar multiplicar agora este número por 15. Multiplicando por 15. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8, 40. Fica 0, sobe 4. 5 vezes 0 dá 0. Com 4 dá 4. 5 vezes 1 dá 5. Agora, multiplicando 1 por este número, é só repetir os valores, ok? Porque 1 multiplicando qualquer número dá este próprio número. Então, aqui é só somar. 0, 0 e 0. 4 mais 8 dá 12. A gente coloca apenas o 2 e sobe 1. 1 mais 5 dá 6, que com 1 mais 5 dá 6, que somado com 0 dá 6. E 1 a gente repete. Então aqui, ó, veja 162 mil. Isso aqui é um ponto, tá? Tem que ser obrigatoriamente um ponto, então você deixa 100. 162 mil metros quadrados é a área do sítio. Então aqui está a nossa resposta. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 8. Um programa de computador, cada vez que é executado, dobra o número de linhas horizontais que formam uma imagem digital. Uma imagem tinha, no início, 64 linhas verticais e 32 linhas horizontais. Se o programa foi executado 4 vezes, quantas linhas verticais e quantas linhas horizontais passou a ter essa imagem? Então vamos resolver por partes. Vamos lá. Quantas linhas verticais será que essa imagem ficou ao final da execução desse programa? Certo? Vamos lá. Tínhamos no início 64 linhas verticais. Linhas verticais. Quando o programa foi executado a primeira vez, o que foi que ocorreu? Este número de linhas verticais, ele dobrou. Olhem aqui, conforme diz o enunciado, dobrou. Se eram 64, ficou 2 vezes 64. Então, isso dá 128. Certo? Ficou com 128 linhas verticais. Agora, na segunda vez que esse programa dobrou, vamos lá. Na segunda vez, a quantidade de linhas vai ser o dobro da que tinha anteriormente. Então, vai ser 2 vezes 128. Isso vai dar, fazendo as contas aqui, ó, 2 vezes 128. 2 vezes 8, 16, fica 6, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. 2 vezes 1, 2. 256. 256 linhas verticais. Na terceira vez que esse programa dobrou, aconteceu que a quantidade de linhas verticais tornou-se o dobro da que tinha anteriormente, que agora passa a ser 256. O dobro de 256, fazendo as continhas, vai ser 512. Vamos lá. 2 vezes 6 dá 2, vai 1. 2 vezes 5 dá 10, com 1 dá 11, fica 1, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então, 512.
linhas verticais. E finalmente, na quarta vez que o programa foi executado, ficamos com o dobro de 512, certo? Aqui vai dar 1024 linhas verticais. Essa é a nossa resposta referente à quantidade de linhas verticais que essa imagem ficou, certo? Então podemos marcar aqui. Para descobrir a quantidade de linhas horizontais, é proceder de forma parecida, forma similar. Vamos lá. Lembrando que linhas horizontais existiam no início 32 linhas horizontais. Temos então que na primeira vez que o programa foi executado, o número de linhas horizontais dobrou, certo? Então ficou com 64 linhas horizontais. Daí ele foi executado mais uma vez e ficou com 128 linhas horizontais. Daí ele foi executado a terceira vez e ficou com 256 linhas horizontais. Percebe? Estamos dobrando a quantidade de linhas nas execuções anteriores do programa. E finalmente, na quarta vez, ficamos com 512 linhas horizontais. Obviamente que você pode responder isso aqui usando o cálculo mental, certo? Ou usando o algoritmo da multiplicação, como fizemos na primeira parte. Certo, então aqui está a nossa resposta, respondendo a pergunta, né? Se o programa foi executado 4 vezes, quantas linhas verticais e quantas linhas horizontais passou a ter essa imagem? Essa imagem passou a ter 1024 linhas verticais e 512 linhas horizontais.